Aí a pessoa pergunta, haveria uma terceira via no Afeganistão? Não. O que aconteceu no Afeganistão é o seguinte, todas as forças contra a ocupação se uniram ao Talibã. Quem chegou em Cabul não foi o Talibã sozinho, foi uma coligação de forças, né? A maioria delas islâmicas, mas nem todas islâmicas, porque foi um levante muito grande do povo em geral contra a ocupação imperialista. Isso aí me remete ao negócio dessa ideia absurda, né, que o pessoal apresenta, de que o povo afegão foi protegido pelos norte-americanos. Mentira. O povo afegão foi duramente maltratado pelos norte-americanos. Eles mataram, torturaram, assassinaram gente, corromperam, criaram um governo totalmente corrupto, que todo mundo sabe que é corrupto, né? Muita gente chegou agora na questão do Talibã. Quer dizer, não deve ter lido as notícias dos últimos 20 anos, que foi um horror. 500 mil pessoas mortas. A economia do país andou para trás. Quer dizer, o Afeganistão sofreu muito, como acontece sempre quando um país é ocupado militarmente. Não tem outra via. Eles não foram lá. O próprio Biden falou, nós não fomos lá para construir um país mais moderno, nós fomos lá para combater o terrorismo. Né? Essa foi a desculpa original da ocupação do Afeganistão. Uma coisa curiosa que você deve lembrar é o seguinte, 20 anos atrás, ninguém, na esquerda brasileira pelo menos, teria a capacidade de se opor, né, de defender a ocupação norte-americana no Afeganistão. Ninguém. E era o Talibã que governava. Né? Agora, 20 anos depois, quando o Talibã derrota os norte-americanos, o pessoal se coloca do lado dos Estados Unidos. É uma coisa bárbara. Eu concordo com esse raciocínio que é muito importante, né? O ponto de apoio para todo tipo de opressão que existe no mundo é o imperialismo. A derrota do imperialismo é sempre positiva nesse sentido. Seja lá por quem for. Né? Aí uma pessoa citou essa famosa colocação do Trotsky, que disse o seguinte, que se a Inglaterra democrática da época, né, entrasse em guerra com o Brasil fascista, ele fala semifascista, do Getúlio Vargas, os revolucionários deviam estar do lado do Brasil contra a Inglaterra democrática. Deveriam lutar ao lado das forças armadas brasileiras comandadas pelos integralistas na época. Né? Quer dizer, o imperialismo é de longe o inimigo principal. Né? O imperialismo ele sustenta, inclusive, todos os inimigos secundários. Veja, o Bolsonaro e esses militares brasileiros, quem que dá sustentação a essa gente? É o imperialismo. Quem deu sustentação ao golpe no Brasil? É o imperialismo. A derrota do imperialismo no Afeganistão reflete sobre a ação do imperialismo no Brasil. Tem que pensar essas conexões, né? Na realidade, o que acontece é que o pessoal... Isso é muito lamentável, né? A esquerda teria que aprender que não pode fazer um juízo sobre a política com base nas informações fornecidas por uma campanha imperialista. Né? O negócio do Afeganistão, em grande medida, é uma campanha imperialista. Não é que o Talibã não tenha feito determinadas coisas, não é isso. Mas eles aumentam muito o negócio, eles colocam como uma coisa excepcional. Na Arábia Saudita, a situação da mulher é bem pior do que no Afeganistão. Eles não falam nada. A situação da mulher no Oriente Médio, em geral, é negativa, porque é uma cultura mais primitiva do que a nossa. Né? Então, não é que o Talibã é especialmente ruim. O Talibã inclusive, a ideologia do Talibã é a mesma, idêntica à da Arábia Saudita. No Irã também você tem a mesma situação com os ayatollahs, que é um governo de tipo nacionalista. Você tem isso em todo o Oriente Médio. Não tem jeito. E quando o pessoal fala que saiu um grupo fundamentalista religioso e entrou um grupo que não é assim, pode ter certeza que a situação da mulher não mudou, porque é uma situação que tem a ver com as condições dos países também, não é só
com a política do governo, né? Então, o povo afegão não foi protegido. O pessoal, por exemplo, criticou muito o PCO, mas veja só, a opinião pública internacional toda foi a favor do Talibã. O Michael Moore, né, não dá para dizer que o Michael Moore é... Não dá para caluniar o Michael Moore como calunia o PCO, tá certo? O homem é um cineasta de esquerda. Ele falou que... Ele falou, nós é que somos os agressores. Nós temos que sair. O Talibã é afegão. O país é deles. Eles têm que administrar o país. Michael Moore, declaração dele.